O mundo não te recompensa quando você é o melhor. Ele te recompensa quando você simplesmente faz. As pessoas não conseguem alcançar nem mesmo ver os seus objetivos porque elas não têm algo palpável em suas mentes ou então na sua fisicalidade. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma empresa ou queira criar uma empresa, mas você não tem um site nem um produto. Olá, meu nome é Rafael. Sou psicoterapeuta, trabalho com hipnose clínica e muitas outras terapias. E eu gosto muito de estudar o comportamento humano, o nosso comportamento, onde a gente erra, onde a gente precisa melhorar. Se você quiser seguir a gente nesse canal, meu objetivo é trazer conteúdos que não somente melhoraram a mim, mas também que possam melhorar a vocês. Somente lembrando, antes de a gente iniciar 100% esse vídeo, que eu tirei essa parte, esse pilar 2 dos vídeos do Rafael Grato, onde a gente já gravou a primeira parte. Se você quiser assistir, é só clicar no ícone aqui em cima, não sei bem certo em que lado que tá, que você vai abrir o vídeo da primeira parte. Por isso que eu recomendo, primeiro assista o vídeo anterior e depois assista esse vídeo aqui. Mas só relembrando que o meu objetivo não é copiar, muito menos resumir o que o Rafael Grata falou nesse vídeo, que é como se tornar irreconhecível em 180 dias, mas sim colocar os conteúdos e as experiências que o Rafael Grata tem vivido e que colocou nesse vídeo, mas também colocar os meus conhecimentos e os meus estudos para que a gente consiga expandir ainda mais esse pensamento. E é exatamente isso que você ouviu. O mundo ele não vai te recompensar por você ser o melhor, mas sim por você simplesmente fazer. E agora é a hora de você pôr em prática. É a melhor hora possível para que você possa pegar e dar o menor passo para o seu objetivo. Como assim o menor passo? É algo bem simples, na verdade. Como, por exemplo, vamos supor que você queira fazer a sua empresa. Você já não precisa começar com um site mega elaborado, você começa apenas com uma logo. Pega um tempo, 30 minutos, num Canva ou até mesmo num ChatGPT e começa a criar, começa a conversar com inteligência artificial ou então começa a desenvolver o seu próprio logo. E não faça isso com um olhar de seriedade, como se isso dependesse da minha vida, mas sim faça com um olhar de diversão, com um olhar de alegria, pois eu nunca vi alguém em harmonia fazer algo ruim. O motivo de dar o menor passo para o seu objetivo é muito simples. É muito mais fácil equilibrar uma bicicleta em movimento do que ela parada. Porém, a mente ela só quer se manter parada. E ela se mantendo nessa forma vai fazer com que o seu objetivo, o seu maior sonho, o seu maior desejo pareça ser algo muito difícil, muito complicado, muito elaborado, muito complexo para você realizar. Lembrando que o objetivo da mente não é triunfar, é sobreviver, é fugir da dor e manter-se no prazer. A diferença de quem desiste para quem se transforma não é no talento, na inteligência, muito menos sorte ou na luz que a pessoa emana, mas sim na arquitetura do sistema nervoso. Estudos demonstram que o nosso cérebro tem até os 80 anos para se remodelar, se reconstruir e mudar, mostrando que não há uma idade fixa para dizer não tem mais tempo. Nós sempre temos como mudar e nos tornarmos melhores. E com isso surge a neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro de se reconstruir. Mas é aí que está o ponto. Pensamentos positivos, uma visualização do futuro e palavras de afirmação não vão fazer com que a neuroplasticidade seja ativada. Andrew Huberman, um dos maiores neurocientistas da atualidade, estudou e comprovou que o sistema límbico, a região do cérebro que é denominada emocional, é o local onde a magia acontece. E para isso nós precisamos de 3 componentes não negociáveis. O primeiro desses componentes é a exposição específica a um desconforto específico. Basicamente, vamos usar que você quer fazer palestras, você quer palestrar sobre
negócios com as pessoas. Então, a sua vocabularidade, a sua oratória e até mesmo o seu conteúdo, a sua capacidade de conversar com uma pessoa é um pouco abaixo do esperado para uma palestra. O que você pode fazer é ir numa praça da sua cidade e puxar assunto com as pessoas. Não necessariamente precisa ser sobre um determinado assunto como negócios, mas sim pode ser por algo mais simples, como se fosse o céu, como o céu está bonito hoje, como o clima está bom, ou será que vai chover, ou até mesmo algum ponto negativo. Não aconselho fazer isso porque passa uma visão onde você não gosta muito das coisas, como olha só como esse chão está estragado, por exemplo. Mas esse é o primeiro tópico. O segundo é atenção plena, um foco extremo durante esse período de desconforto. Coisa que eu não citei antes é que o nosso corpo e nossa mente é um sistema antifrágil. É como se fosse algo moldado pelo fogo, algo moldado pelo calejamento. Então nós precisamos sim desse desconforto, desse estresse, para nós podermos nos tornar cada vez mais fortes e fazer o que a gente realmente quer. Voltando então sobre o segundo ponto, o nosso cérebro ele só muda quando a gente tem uma atenção focada nesse estresse. Quando isso acontece, o nosso corpo tende a ficar muito cansado, muito tenso, e é algo que é fisiológico, é algo completamente normal. Porém, depois disso entra o terceiro ponto, que nada mais é do que um descanso profundo. Ele acontece principalmente durante o sono, por isso a importância de um relógio biológico muito bem adaptado e muito corriqueiro, por exemplo, dormir todos os dias 10 horas, acordar todos os dias às 5h30, 6 horas da manhã, mas também durante os processos de descanso natural do corpo, como por exemplo fechar os olhos e olhar para dentro e sentir como o seu corpo está e como tudo está acontecendo. Com o descanso, acaba fazendo como se fosse um asfaltamento das novas vias neurais do seu cérebro, como por exemplo, para quem não conhece ainda ou para quem não entendeu, vias neurais nada mais são do que uma estrada nova no seu cérebro. São seus neurônios fazendo novos caminhos para que uma nova ação possa ser perpetuada. Como, por exemplo, uma oratória melhor, conversar com as pessoas, saber puxar assunto, ou, enfim, muitas outras situações que você pode aplicar no seu dia a dia. Durante esse descanso, acontece essa situação do asfaltamento, que nem eu disse antes, que é como se estivesse passando essa camada para deixar mais fixo, mais presente, mais difícil de sair. A transformação dói na medida certa. Com exemplo disso, eu vou falar dos treinos, né? Academia. Para mim, academia é algo que eu amo muito, tenho muita experiência, estudei muito sobre, treino praticamente quase todos os dias, né? Mas o ponto em que eu quero chegar é que, além de a academia ser uma mudança de vida, é algo que, sim, dói e é algo que gera muito desconforto. Como no meu exemplo, atualmente, minhas pernas elas são um pouco mais finas comparado ao meu tronco, aos meus ombros e tudo mais. Então eu estou dando mais enfoque para elas agora, neste momento. Já que eu fui muito magro, eu sempre fui muito magro desde a minha infância, eu tinha 3 anos atrás, quando eu comecei a academia, eu tinha 1,75 m e pesava 49 quilos. Isso é muito pouco, era um nível de magreza extremo. E agora eu consegui, depois de 3 anos, aumentar a altura, né, que deu 1,79 m, mas principalmente o peso, que foi de 49 para 73 quilos, em questão de 3 anos, né? Mas o ponto é que minhas pernas não estão tão grossas que nem eu gostaria, por isso que eu estou dando mais enfoque. Antigamente, eu fazia uma metodologia de treino, onde eu treinava 4 vezes na semana, e desses 4 treinos, seria um de perna e os outros 3 de superiores. Não dava tanto enfoque para a parte inferior, que seria as pernas, né? Só que isso acabou gerando esse desequilíbrio. Então agora eu acabei gerando mais, que nem o exemplo, né? De esforço específico para sofrimento, não necessariamente sofrimento, mas sim desconforto específico.
eu tô treinando agora 2 vezes por semana perna. Então, um dia é para perna, o outro dia é costas, no próximo já vai ser perna de novo e o outro é peito. E com isso eu consegui desenvolver muito mais. Porém, a gente tem essa crença de que quanto mais eu treinar, mais vai crescer. Mas não necessariamente vai ser isso, e não só serve para academia, como sim para mentalidade e corrida. Porque vamos supor que desses 4 treinos eu colocasse 3 treinos de perna. O que ia acontecer? Um overtraining, um excesso de treino, onde o músculo não conseguiria descansar e poderia haver um rompimento, um cansaço, ou até mesmo, eu me esqueci o nome do que acontece, mas com a palavra mais científica, mas o músculo para de produzir fibra muscular. Então ele atrofia essa palavra e ele não consegue mais gerar essa fibra muscular e crescer. Ele mais ou menos fica sempre no mesmo tamanho e não consegue ter mais desenvolvimento. Outro exemplo também que aconteceu comigo foi na questão das corridas. As corridas para mim sempre foi algo que eu gostei bastante. Uns 2 anos atrás, se não me engano, eu comecei a correr. Só que eu criei uma obsessão por isso. Onde eu corria basicamente para fugir dos meus problemas, usando como metáfora. Mas eu comecei a correr um monte. Até que com 15 anos eu corri 2 meia maratonas, né? Fiz 2 vezes 21 quilômetros, apesar de demorar muito tempo. Com 15 anos eu já tinha feito 2 maratonas, 2 meia maratonas, perdão. E a primeira vez foi tranquilo até, eu não tive muito efeito colateral depois, mas a segunda deu o burnout, que está muito comum nos dias de hoje, principalmente no quesito mental, onde as pessoas trabalham cada vez mais e o mental explode e não consegue fazer mais nada. O que aconteceu é que após a segunda vez dos 21 quilômetros, eu parecia que eu tinha sido atropelado por um caminhão. Eu simplesmente tinha uma dor de estômago incessante que parecia que eu tinha comido algo podre e uma febre que quase deu 40. Então, meio que foi muito prejudicial para o meu corpo. Após isso, eu entendi muitas coisas, cheguei a parar de correr depois disso. Mas voltando naquele tema, é que a transformação ela só dói na medida certa. É uma calibração do sofrimento, uma calibração de não sofrer demais e nem sofrer de menos, mas sim somente o suficiente para calejar a nossa cabeça para a gente conseguir fazer as coisas que a gente precisa fazer. E estudos mostram que falar em terceira pessoa não tem muito conexão com o conteúdo de antes, mas mesmo assim é uma dica bônus para vocês que estão acompanhando até agora, que conseguiram assistir esse vídeo até aqui. E, enfim, as pessoas que conversam em terceira pessoa, principalmente em voz alta, então falam consigo mesmos em voz alta, durante momentos de procrastinação e ansiedade, conseguem ter uma regulação emocional melhor. A mesma coisa acontece para a organização, de que quando você conversa consigo mesmo, você consegue se organizar melhor, colocar cada caixinha em cada caixinha e, principalmente durante o seu dia a dia, você consegue seguir uma linha mais tênue, uma linha mais reta. Apesar de que, para a organização, melhor do que a fala em terceira pessoa é escrita, é uma agenda. Vamos então para o nosso plano de ação, que consiste em você estabelecer mais metas. Então pega seu papel, sua caneta agora. E eu sei que aqui é o principal ponto onde as pessoas vão desistir, porque elas não estão prontas para escutar o que precisa ser escutado, ou então elas vão perder a vontade de fazer o que precisa ser feito. Então, se você está com disposição, se você está com vontade, se você cansou de ser quem você está sendo agora, acompanha nessa jornada, que essa é a principal função, essa é a hora prática. E sim, agora é a hora onde as coisas vão começar a fluir. Então pega seu papel e sua caneta e vamos começar. Então agora eu quero que tu escreva nessa folha uma coisa que todos os dias você vai fazer. Isso a gente chama de metas inegociáveis. Então são coisas positivas. Logo, todos os dias, a partir de agora, para me mudar de vida, eu quero meditar. Todos os dias eu quero estudar mais, eu quero ler pelo menos 5 ou até mesmo uma página de livro por dia. Todos os dias eu quero dormir às 10 horas. Só que isso são metas inegociáveis. São coisas que você vai ter que fazer todos os dias, independente do que aconteça. Então eu quero que você pegue, eu quero que você tome consciência disso, para que você possa escrever coisas que você sabe que você vai fazer.
Então, eu não estou pedindo para vocês não se desafiarem, bem pelo contrário. Eu quero que vocês se desafiem, eu quero que você ponha desafios na sua vida. Mas, principalmente, eu quero que você não seja tão ilusório a ponto de eu quero todos os dias meditar de 20 a 30 minutos, sendo que você nunca fez isso na sua vida. Começa mais calmo, vai tranquilo, se conheça, que nem Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Escreva coisas que você nunca vai tentar negociar. Então, horários de sono é uma coisa que eu aconselho muito. Meditações, até vou pular já para o quarto tópico, que é a questão do silêncio, da privacidade no sentido dos seus olhos, dos seus ouvidos e dos seus sentidos, que é a meditação. Eu aconselho a vocês a pegarem uma venda. Eu sou mais raiz, eu pego um moletom e vendo meus olhos com um moletom mesmo. Mas se vocês quiserem, peguem uma venda, um tapa-olho, para que vocês não tenham interferência da luz. A segunda, eu quero que vocês peguem um fone, de preferência, ou um lugar em silêncio já está ótimo. Mas que você coloque esse fone sem nada, sem nenhum som. Eu aconselho aqueles headset, que são os que cobrem a cabeça inteira, que não só os intra-auriculares, no caso, que tenham, como é que é o nome? O abafador de ruído, se eu não me engano, que é o nome, que ele vai tirar o ruído externo. Não completamente, mas tipo uns 50% a 80%. Quem quiser um desses fones, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, que eu tenho umas marcas muito confiáveis e que são muito bons para quem quiser comprar. Porque eu aconselho muito, principalmente nesse quesito da meditação, de tu colocar esse fone sem nada de música, sem nada de frequência até mesmo, para que você fique no silêncio e sem visualização de nada. Porque assim, com os olhos abertos, você tende a olhar para fora. Com os olhos vendados, você tende a olhar para dentro, para quem você é, para o que você pensa e tudo mais. E para mim, a principal meta inegociável é um registro. Escrever todos os dias o que você fez e o que você sentiu, como você está se sentindo e tudo mais, para que vocês consigam registrar e ter noção tanto da melhora de vocês, de quando e como vocês conseguiram superar tais objetivos. E agora, um dos pontos mais importantes. Novamente eu digo, essa é a parte onde as pessoas mais vão sair desse vídeo. E por mim não tem problema, pois quem está perdendo são essas pessoas. Então, se você ainda está com vontade de mudar a sua vida, me acompanhe aqui, porque o ponto agora é cortar todas as coisas ruins, todas as porcarias mentais que a gente fala, que são, como exemplo, as notícias, os entretenimentos reativos e também as fofocas. Conselho pessoal meu, pega o seu Instagram, seus seguidores e começa a deixar de seguir todas as pessoas que você não gosta, todas as contas que você não conhece, mas principalmente as que não têm uma utilidade para você. Então, notícias, fofocas, a sua TV também para de assistir TV, para de assistir notícia, começa a procurar por conteúdos produtivos. Mais uma dica, nessa questão das metas inegociáveis, começa a colocar todos os dias, ver um vídeo de 10 a 15 minutos que seja algo produtivo para mim. Sobre a quietude visual, o ponto onde você vai colocar essa venda, esse fone para que não tenha nem ruídos, nem visualização, eu aconselho fazer de 5 a 10 para iniciantes e para quem já tem um pouco mais de experiência, de 10 a 20 minutos, para que consiga ter essa quietude e esse silêncio e principalmente ter um momento para você. A última etapa é o rastreio de gatilhos, onde basicamente é o registro desses gatilhos. Lembrando que é um gatilho nada mais é do que uma ferramenta da sua cabeça para voltar ao seu estado basal, ao seu estado de início. Que vamos supor que essa aqui é a pessoa que você é hoje, essa aqui é a pessoa que você está tentando se tornar. Quanto mais você vai indo, é como se tivesse um elástico envolto entre as minhas duas mãos. E você vai puxando, quanto mais você puxa, mais o elástico vai fazendo força contrária. O seu objetivo é estourar esse elástico e se tornar livre. O objetivo do seu cérebro é te manter aprisionado nesse padrão. Quando você estoura, que nem eu disse, você é livre e o novo padrão é ser essa pessoa, a sua melhor versão.
E o rastreio do gatilho é principalmente pela função de não retornar ao desconforto. Seu cérebro vai tentar a todo custo, e a toda vontade que ele tem de manter na questão do não sofrimento e do prazer. Então, a todo instante, ele vai estar tentando voltar para o estado de início, com as mais variadas ferramentas que o seu cérebro tem. Então, esse registro funciona justamente para salientar o que você pensa e no que você tem que melhorar, no sentido de quais ferramentas o seu cérebro vai usar para você voltar para o estado basal. Então eu quero expressar minha gratidão e meu agradecimento, principalmente a vocês que assistiram o vídeo. Não sai ainda, espera mais um pouquinho, porque eu quero oferecer a vocês alguma coisa no final. Então eu quero agradecer a vocês por estar assistindo esse vídeo. Foi um pouco complexo de gravar ele, eu estou há quase 48 minutos para gravar esse vídeo, já estou ficando bem cansado, bem fadigado. Mas tá ficando muito legal esse projeto que eu estou fazendo no YouTube, de gravar vídeos mais compridos. E eu espero que vocês vejam esse vídeo como um formato de estudo, um formato de entusiasmo. E meu agradecimento a vocês novamente por ter assistido. Caso precisarem de alguma ajuda, eu tô aqui para isso. Pode me chamar lá no Instagram, pode me chamar no WhatsApp também, para quem já tem meu contato. Quiserem marcar um horário com a gente de hipnose, ou alguma outra terapia também, só chamar, só entrar em contato que a gente marca. E meu profundo agradecimento com vocês e vejo vocês até o próximo vídeo. Minha gratidão e até mais.